Bom, continuando a leitura do Código de Direito Canônico, comentado, comentar cânone por cânone até o último. A gente está no livro 2, parte 2, o livro 2 do Povo de Deus, a parte 2 da Constituição Hierárquica da Igreja. Hoje a gente vai ler o capítulo 2, do Sínodo dos Bispos. Um capítulo curto, de fácil entendimento. Tem alguns comentários legais aqui sobre ele. Bom, o cânone 342 diz o seguinte: o Sínodo dos Bispos é a Assembleia dos Bispos escolhidos das diversas regiões do mundo, que, em tempos estabelecidos, se reúnem para fomentarem o estreitamento da união entre o Romano Pontífice e os bispos, para prestarem ajuda ao mesmo Romano Pontífice, com seus conselhos em ordem a preservar e consolidar a incolumidade e incremento da fé e dos costumes, observação da disciplina eclesiástica, e bem assim ponderar as questões atinentes à ação da Igreja no mundo. Então essa é a função do Sínodo dos Bispos. Então reúne os bispos junto com o Papa. Eles fazem uma reunião para discutir assuntos importantes da Igreja, para avaliar se a doutrina da Igreja está sendo preservada, está sendo respeitada, se o comportamento está sendo de acordo com a Sacra Doutrina e coisas relacionadas a isso. Cânone 347. Compete ao Sínodo dos Bispos discutir acerca dos assuntos a tratar e expressar os seus desejos. Não, porém, dirimi-los ou fazer decretos acerca dos mesmos, a não ser que, em certos casos, lhe tenha sido dado poder deliberativo pelo Papa, a quem, neste caso, pertence ratificar as decisões sinodais, ou seja, o Sínodo apresenta questões. Quem cria os documentos oficiais, quem produz os decretos, geralmente é o Papa. É possível alguns cardeais, alguns bispos produzirem algum decreto, mas tem que ter autorização do Papa, senão ele não é um decreto oficialmente válido. Cânone 344. O Sínodo dos Bispos está diretamente subordinado à autoridade do Romano Pontífice, a quem compete 1. Convocar o Sínodo todas as vezes que julgar oportuno e designar o lugar onde se deve realizar as sessões. Então quem convoca é o Papa. 2. Ratificar a eleição dos membros, que nos termos de direito peculiar devem ser eleitos e designar e nomear outros membros. Os membros são escolhidos por eleição. 3. Determinar em tempo oportuno os assuntos a serem tratados nos termos diretamente peculiar antes da celebração do sínodo. Então, digamos assim, que o itinerário é formado um tempo antes. Não especifica. Mas se for um sínodo grande, tem que criar uma documentação anterior para não ser em vão a reunião dos bispos. 4. Determinar a ordem dos assuntos a se tratar, o itinerário, vamos começar a falar isso, depois isso termina assim. 5. Presidir ao sínodo por si e por outrem, ou seja, o Papa tem que estar no sínodo. 6. Encerrar, transferir, suspender e dissolver o sínodo. Então, quem decide quando começa é o Papa, quem decide quando termina é o Papa também. Cânone 345. O Sínodo dos Bispos pode reunir-se ou em Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, para tratar assuntos diretamente respeitantes ao bem da Igreja Universal, ou ainda em Assembleia Especial, para se ocupar de assuntos diretamente concernentes a uma ou mais regiões determinadas. Não necessariamente o sínodo precisa ser um sínodo universal, com vários bispos de vários lugares do mundo. Pode ser um sínodo em relação à Igreja Católica no leste europeu, por exemplo. A Igreja Católica na Rússia. Entendeu? Coisa do gênero. Cânone 346, inciso 1. O Sínodo dos Bispos, que se reúne em Assembleia Geral Ordinária, é constituído por membros cuja maioria é de bispos, eleito pelas conferências episcopais, para cada uma dessas assembleias, segundo uma proporção determinada pelo direito peculiar do sínodo. Outros, deputados por força do mesmo direito. Outros, nomeados diretamente pelo Papa. A estes somam-se alguns membros de institutos religiosos clericais eleitos nos termos do mesmo direito peculiar, ou seja, um somatório daqueles que o Papa escolheu e daqueles que as conferências episcopais escolheram. Basicamente, as conferências episcopais têm apenas essa função importante: poder criar uma espécie de rede, network entre bispos, para que quando houver um sínodo eles se reúnam facilmente.
Inciso 2. O Sínodo dos Bispos, reunido em Assembleia Extraordinária a fim de tratar de assuntos que exigem resolução rápida, consta de membros cuja maioria, formada de bispos, é deputada pelo direito peculiar do Sínodo, em razão do ofício que se desempenha, e de outros nomeados diretamente pelo Romano Pontífice. A estes somam-se alguns membros dos institutos religiosos clericais, eleitos nos termos do mesmo direito peculiar. Basicamente, é uma reafirmação dos dois últimos cânones, né? Geralmente, quando são sínodos que necessitam uma demanda mais ligeira, o Papa se encarrega de fazer a nomeação da maioria, até para você não ter tempos muito extensos, com várias eleições acontecendo. Inciso 3. O Sínodo dos Bispos, reunido em Assembleia Especial, é constituído principalmente por membros eleitos provenientes das regiões para as quais foi convocado, nos termos do direito peculiar, pelo qual se rege o Sínodo, né? Então, assembleias regionais são bispos regionais, entendeu? Os bispos que estão naquela região. Faz sentido serem eles que vão ponderar sobre os assuntos da própria região. Não tem nada de estranho e difícil nisso. Cânone 347, inciso 1. Ao ser encerrada pelo Romano Pontífice, a Assembleia do Sínodo dos Bispos termina com o mundo sinodal, cometido aos bispos e outros membros. Então, termina com uma espécie de veredito sobre os assuntos. O inciso 2 é muito importante. Se vagar a sé apostólica depois da convocação do sínodo, ou seja, se o Papa renunciar ou morrer depois da convocação do sínodo, né, pode acontecer, ou durante a sua celebração, a Assembleia Sinodal fica suspensa pelo próprio direito, e do mesmo modo o munus cometido na mesma dos seus membros, até que o novo pontífice decrete a dissolução ou continuação da Assembleia. Então, na hora que aparecer o novo Papa, ele vai ou dar continuidade às discussões, fazer boa vista às conclusões que o sínodo chegou, ou ele vai ignorar tudo isso. Ele tem esse direito. Cânone 348. Há um secretariado-geral permanente do Sínodo dos Bispos, presidido pelo secretário-geral, nomeado pelo Papa, e assistido pelo Conselho do Secretariado, e composto por bispos, dos quais alguns, nos termos de direito peculiar, são eleitos pelo próprio Sínodo dos Bispos, e outros nomeados pelo Papa. O mundo de todos eles termina ao principiar a nova Assembleia Geral. Então, assim, existe uma secretaria para dar o controle fiscal, o controle administrativo da reunião dos bispos, tá? Para não ser uma várzea. A igreja tem muitas secretarias, é um estado, basicamente. Não no sentido que a gente emprega no anarquismo, né? Que daí a igreja então seria algo ruim. Inciso 2. Para qualquer assembleia do Sínodo dos Bispos são também constituídos um ou vários secretários especiais, nomeados pelo Romano Pontífice, e que permanecem no ofício que lhes foi confiado somente até terminar a Assembleia do Sínodo. É uma espécie de cargo com prazo de validade, né? Então, os próximos capítulos que a gente vai trabalhar, eles são capítulos legaisinhos também. A gente vai falar dos cardeais, capítulo 3, né? Depois a gente vai falar da Cúria Romana, que é bem importante, apareceu em outros cânones anteriores, né? Quando a gente foi falar das especificações gerais da Igreja Católica, né? Depois a gente vai falar dos legados do Papa, é bem importante isso para a ideia de continuismo, né? De continuidade da tradição e da sucessão apostólica, isso é bem importante analisar, né? E depois a gente já entra em outras sessões, né? Já entra em igrejas particulares, a gente já vai falar, aprofundar em temas de bispos, mas cânones mais específicos sobre eleições e funções, né? Tudo isso está muito bem avaliado no Código de Direito Canônico. Depois a gente vai falar sobre a sé impedida e a sé vacante e tal, vai ser bem legal. A gente vai fazer bastante coisa bacana. Mas por hoje é só. Obrigado aí por me ouvirem até aqui. Eu desejo a vocês uma boa noite.